365 dias com Deus, descomplicando a leitura bíblica, e no vídeo de hoje a gente vai entender, eu vou trazer aqui na revelação da palavra, que para carregar a glória de Deus nós precisamos pagar um preço de sacrifícios. Davi foi ungido rei, Saul foi morto, Davi foi ungido rei em Hebrom, e agora o seu maior objetivo é recolocar ou refazer a aliança entre as tribos de Israel que estão divididas. Refazer a aliança entre as tribos. Hoje nós vamos estudar 4 capítulos, nós vamos de 2 Samuel capítulo 3 até o capítulo 6, e já no capítulo 3 nós vamos ver que a guerra entre a família de Saul e a família de Davi, ela se torna cada vez mais forte. Davi, por estar ali ungido pelo Senhor, por ser o preparado de Deus para reinar sobre Israel, ele vai vencendo automaticamente. Então, o capítulo começa já dizendo que houve aqui uma longa batalha entre a casa de Davi e a casa de Saul, mas que Davi prevalece, que Davi vence. Ou seja, como rei de Judá, ele já retorna para aquilo que fazia parte do seu chamado, ou seja, batalhar. Talvez você pense, poxa, agora que Saul faleceu, que Saul morreu, Saul não está mais presente no reino, Davi vai assumir e vai reinar tranquilamente, vai fazer um bom governo. Pelo contrário, aquele que foi chamado para batalhar, aquele que foi chamado para a guerra, jamais vai se ausentar dela, tá? Então, Davi volta a batalhar, já começa o seu reinado em muitas batalhas internas. Vale lembrar que Israel tinha os seus inimigos externos, mas que nesse momento a batalha era interna ainda. Nós não podemos fugir daquilo que Deus nos chamou para fazer. Davi foi chamado sim para reinar, mas Davi foi chamado como um guerreiro, como um soldado, um batalhador. Então isso faz parte aí do DNA dele. Onde quer que ele vai enfrentar esse tipo de situação. Esse chamado, a vocação que Deus deu para cada um de nós, vai nos seguir onde quer que a gente vá. Então é preciso sempre orar ao Senhor e nos revestir das armaduras que Deus tem para nós, para que a gente possa ser excelentes, para que a gente possa resistir a todas as aflições e as disputas e aos desafios da nossa chamada. Mesmo aqui em meio a tantas disputas e tantas dores, o Senhor vai nos fazer crescer, o Senhor vai nos fazer prosperar, o Senhor vai nos fazer avançar. E em Hebrom, os primeiros filhos de Davi são gerados, nos mostrando aqui que nós podemos sim florescer mesmo em contextos adversos, mesmo nas dificuldades, mesmo nos momentos mais complicados, o Senhor nos permite sim prosperar e constituir o plano que é o plano perfeito de formarmos aí família e de darmos vida às próximas gerações. A Bíblia vai falar também nesse capítulo aqui que Davi faz uma aliança com Abner. Então há uma aliança ali de Abner com Davi. Abner era um dos capitães ali do exército de Saul e o responsável por tornar o seu filho Isbosete rei de Israel. Ele abandona Isbosete, que é filho de Saul, que até então estava reinando sobre todo o restante ali do povo de Israel. Ele abandona Isbosete, vai até Davi para oferecer serviço e tudo mais. Mas aí você se pergunta por qual motivo ele vai até Davi. Isbosete o repreende por dormir com uma das concubinas de Saul, o seu pai. Então, ele não gostando ali de ser contrariado, ele abandona Isbosete. Então, no meu pensamento, no meu entendimento, eu já teria muitas ressalvas a respeito de alguém que jurou fidelidade, que jurou lealdade a um líder e por uma discordância ele o abandona, ele o trai e vai servir ao outro que está em conflito, em batalha com ele. Isso já seria conflitante o suficiente. Agora, Davi, pelo contrário, recebe bem, porém é preciso notar a presença de Joabe nesse lado do reino, porque ele e Abner são grandes inimigos. Então 2 generais aqui de tribos distintas agora vão estar do mesmo lado, porém eles já têm uma inimizade entre eles, já tem uma diferença.
há ali já um grande conflito para que Davi possa administrar. Nós vamos ver aqui as consequências desses conflitos entre eles aqui no capítulo 2, no versículo 12 até o 32, já fala um pouquinho desses conflitos que eles tinham entre eles. Então, o inevitável acontece. Pouco tempo depois da sua chegada, Joabe acaba então tirando a vida de Abner, e a partir daí Davi já não confia nele de todo o coração. Olha o que vai nos dizer aqui os versículos 28 e 30. Então Joabe ele vai assassinar a Abner. Tá? Então 27 diz aqui que quando Abner retorna a Hebrom, Joabe o chama de lado à porta da cidade sob o pretexto de falar em particular, e ali mesmo fere o seu estômago. E Abner morreu por ter derramado o sangue de Azael, irmão de Joabe. Então era uma treta aí que já estava rolando há muito tempo, já tinha ali promessas ali, um de pegar o outro, e agora eles estão do mesmo lado. Então, para quem pensou que eles ficariam juntos e trabalhariam juntos, se engana. Mais tarde, versículo 28, Davi soube o que tinha acontecido e disse: eu e o meu reino perante o Senhor, pois somos para sempre inocentes do sangue de Abner, filho de Ner. E cai a responsabilidade pela morte dele sobre a cabeça de Joabe e de toda a sua família. Jamais falte entre os seus descendentes quem sofra fluxo ou lepra, quem use muletas, quem morra a espada ou quem passe fome. Então, o sangue o sangue não está sobre as mãos de Davi, mas automaticamente aqui a gente já imaginava que seria um conflito muito difícil de lidar de maneira pacífica, a vez que um mata o irmão do outro, e aí tem aquela promessa de vingança, e agora eles estão, teoricamente deveriam trabalhar juntos, mas a vingança fala um pouco mais alto. No capítulo 4, nós vamos ver aqui que Isbosete vai ser assassinado. Então, quem era ali o filho de Saul, que estava reinando sobre Israel, sobre as outras tribos, vale lembrar que houve uma divisão nesse tempo aqui das tribos e tudo mais, cada tribo foi para o seu lado. Quando eles levantam Saul como rei, as outras tribos também acabam levantando alguns líderes e tudo mais. Nesse contexto aqui, Isbosete reinou sobre as tribos, sobre Israel, sobre a parte a qual estava sobre Saul, tá? Então, no capítulo 4, nós vamos ver que assim que Isbosete soube da morte de Abner lá em Judá, o seu capitão, tanto ele quanto toda a nação, eles ficam com muito medo. Eles já sabiam que Davi era muito poderoso, que Davi era o escolhido de Deus, e eles começam a temer. É óbvio que eu imagino que a notícia ela nunca chega como ela realmente acontece. Vale lembrar que quando a notícia da morte de Saul chega até Davi, ela não chega falando que ele, por exemplo, acabou tirando a sua vida. Chega falando ali que um povo, que nem era o povo da luta ali, certo, foi lá e assassinou, e que um soldado teve clemência e acabou levando a coroa e o bracelete para Davi. Talvez com interesses diferentes, mas eu imagino que a notícia também da morte do capitão, da morte de Abner, não chega da maneira exata. Então, se aproveitando desse momento, Recabe e Rimon, da tribo de Benjamim, entram nos aposentos do rei e o assassinaram. Eles entram então nos aposentos de Isbosete e o matam. Então, com medo de que o mesmo fosse acontecer ao filho de Jonatas, que chama Mefibosete, a sua babá, ela foge com ele apressadamente. Então o medo toma conta de todo mundo. Essa babá pega essa criança, que ali foi o único que sobreviveu da linhagem de Saul naquele momento. Ela pega de maneira apressada esse bebê e ela vai sair correndo para preservar a sua vida. O triste que acontece, o triste fato aqui, é que durante essa fuga, ela cai, ela tropeça, o menino cai e a Bíblia fala que ele fica coxo, ou seja, que ele fica ali com dificuldades e com uma deficiência ali para andar. Então ele não vai andar mais. E naquele contexto histórico, uma pessoa que tinha esse tipo de deficiência, ela ficava se rastejando, porque não tinha a estrutura que tinha hoje de medicina e até mesmo de estrutura física, de ter uma cadeira de rodas como nós temos hoje, ou muletas, ou bengalas, enfim, que eles pudessem se
apoiar. Eles tinham ali alguns cajados e tudo mais, mas não eram avançados como hoje nós somos. Então esse menino Mefibosete, ele fica coxo, ele fica dependente, ele fica às margens de tudo, ele fica ali sendo tratado como um animal. Recabe e Rimom foram até Judá com a cabeça de Isbosete, dizendo a Davi que o Senhor havia vingado e tirado a vida de seu inimigo. Claramente eles não conheciam a Davi, claramente eles não conheciam a postura de Davi, eles não sabiam da postura de Davi com relação a Saul, com relação aos seus filhos. Por isso eles cometeram essa loucura de levar a cabeça dele até Davi. O rei ordena de que eles fossem mortos. Olha qual que é a ordem de Davi. Talvez eles fossem ali pensando, poxa, vamos levar isso a Davi, nós vamos mostrar que estamos com ele e que agora ele pode ser o rei. Mas a atitude de Davi imediatamente é mandar que os seus soldados tirem a vida desses homens, assim como ele fez com a Amalequita, que trouxe lá as notícias da morte de Saul. A honra de um crente, a honra de um homem de Deus, a honra de uma mulher de Deus, de um servo de Deus, é algo muito valioso, muito precioso, é algo muito bonito de ver. Então, Davi nos ensina isso sobre honra. Ele jamais quer assumir uma posição, ele jamais quer assumir um lugar que não o pertença ou que não seja determinado pela vontade de Deus para a vida dele. E certamente essa aqui é uma das principais características e uma das principais qualidades de Davi. A honra e o coração que ele tinha com as coisas do reino. Davi, ele não permite que o desejo pelo poder subisse a sua cabeça. Então, ele, de maneira muito simples, ele poderia se alegrar em concordar com aqueles traidores, de que o Senhor estava fazendo aquilo para cumprir a sua promessa dele assumir o reinado. Agora, ele não pensa dessa forma. Ele sabe que ele vai ter sim as oportunidades dele, que a hora dele vai chegar, mas ele não precisa fazer as coisas dessa forma. Isso serve para mim, isso serve para você. As promessas que Deus tem para as nossas vidas, elas dependem do tempo e da vontade do Senhor. Elas não dependem de maneiras ou de jeitinhos ou de estratégias, ou principalmente aqui de que outras pessoas caiam, de que outras pessoas sejam derrubadas para que a gente assuma um lugar. Pelo contrário, aquilo que Deus tem para a minha vida, aquilo que Deus tem para a tua vida, são coisas assim preciosas e que são relações minhas e com o Senhor, suas e com o Senhor. Não precisamos que ninguém caia ou que ninguém se prejudique para que a gente tenha oportunidades de viver os sonhos de Deus para a nossa vida. Pelo contrário. Então, que esse tipo de sentimento, que se há algo, se alguma raiz que alimente esse tipo de sentimento em nós, que seja arrancado do nosso coração em nome de Jesus, porque nós não precisamos do fracasso de alguém, tá? A derrota de alguém não significa a nossa vitória, o fracasso de alguém não significa o meu sucesso, muito pelo contrário. Então, no reino de Deus as coisas funcionam diferente. Isso é um grande ensinamento que Davi nos traz. Davi, ele mantém aqui, ele nos ensina sobre integridade. Ele sabia que o cumprimento da promessa estava a cargo de Deus e no tempo certo vai se cumprir. Então, de lição que para nós fica, nós não devemos negociar a nossa fé ou nossas convicções por posições, cargos ou fama, por nada disso, muito pelo contrário, tá? Se o Senhor quiser nos elevar, Ele o faz. Se o Senhor quiser nos colocar, se o Senhor quiser nos dar algo, Ele nos dá, mas sempre de maneira íntegra, tá? O Senhor não negocia os valores, o Senhor não negocia e nós também não devemos negociar. Então, em nome de Jesus, o Espírito Santo venha nos confortar de que o tempo do Senhor é bom, é perfeito, e que Ele também venha nos confrontar de que essas raízes, esses sentimentos de vontades de poder, de fama e de tudo mais, que possam ser retirados do nosso coração para que venha o perfeito do Senhor sobre nossas vidas. Nós não precisamos que ninguém seja humilhado, frustrado, derrubado, traído, para que a gente assuma posições e que a vontade de Deus se cumpra. Então, o próximo capítulo, capítulo 5, vai nos falar, vai nos mostrar que o Senhor confirma Davi como rei sobre Israel. Então, no capítulo 5, todos os líderes das tribos de Israel, que eram liderados por Isbosete, vieram a Davi pedir que ele reinasse sobre eles.
É claro que Davi não teve culpa nenhuma na morte de Saul, Davi não teve culpa nenhuma na morte de Isbosete, mas já era também uma palavra que estava determinada sobre eles. Samuel já tinha avisado que pelo erro de Saul, a linhagem dele, toda a linhagem dele iria se perder, que toda a linhagem dele ia sair do trono e que Davi assumiria isso. E Davi nem sabia dessa palavra. Agora, quando isso vai acontecendo, todos os líderes de Israel, eles reconhecem em Davi a capacitação para liderar o povo de Israel. E aí, o mais interessante, o motivo para que eles façam isso, que eles se unam e vão pedir para que Davi lidere, é que eles reconheciam que mesmo nos dias em que Saul era rei, Davi era o grande guerreiro que protegia Israel. Davi era o grande homem que livrava Israel dos inimigos. E além disso, eles tinham conhecimento da promessa de Deus que faria Davi rei sobre todo o Israel. Então, olha que interessante. Eles reconheceram que em Davi eles tinham um líder. E eles não reconheceram Davi, esse líder, quando Davi assumiu o reinado dele lá em Hebrom. Pelo contrário, eles reconheceram em Davi um líder, um homem que era capaz de conduzi-los quando Davi não era nada, quando Davi não era visto, quando Davi não era reconhecido. Então eu te pergunto, será mesmo que o que Deus tem nos colocado, o que Deus tem colocado em nossos corações, você tem feito para que isso aconteça quando você não é visto, quando você não é colocado em posições ou nas oportunidades que você julga ser a ideal? Ou será que você já faz hoje aquilo que Deus te pede? Será que você faz hoje já com excelência aquilo que Deus sonha para você? Porque Davi nos ensina isso. Davi, ele não era reconhecido por ninguém, ele era ainda desprezado, ele era humilhado e tudo mais, ele não tinha oportunidades e mesmo assim ele foi lá e deu o melhor, ele fez o melhor por Deus e automaticamente o povo começou a reconhecer Davi como rei antes mesmo dele ser alguma coisa. Então é muito importante que a gente vá além daquilo que são as promessas, além do ápice, que a gente já valorize o hoje. Diante da palavra do povo, Davi aceita então ser o rei de Israel. Ele foi ungido em Hebrom pelos anciãos e diante de Deus. Então nesse dia a promessa de Deus se cumpre a Davi e ainda hoje ele é o rei mais amado de todo Israel. Você vai hoje em Israel, todas as lojas, os lugares e os pontos turísticos, tudo fazem menção ao rei Davi e aos seus feitos e a sua história e a contribuição que ele teve para a construção do povo de Israel. Então olha só a honra. Há quantos anos atrás, há mais de 1000 e tantos anos atrás, Davi ainda hoje é considerado o maior rei que Israel já teve. No Antigo Testamento, Davi é tipificado, exemplificado, faz algumas menções, alguns paralelos, simbologias a Jesus. Porém, o reinado do Filho de Deus ele é muito superior por sua santidade, por suas justiças absolutas. É o Senhor quem nos livra dos nossos inimigos, Satanás e seus demônios. Ele os derrotou de maneira definitiva na cruz do Calvário. E ele nos chama de irmãos, assim como diz em Hebreus 2,17, nos incluindo na família de Deus e se tornou soberano. Por decreto de Deus Pai, o que o unge, que o separa, que o capacitou para governar, para ser rei sobre todo o povo para sempre. Salmos 2, capítulo 6 fala sobre isso. Então Davi ele foi ungido sobre todo Israel, ele é o rei do povo. E agora ele governa, a promessa de Deus se cumpre. A unção de Davi foi determinada e é muito bom ver que independente do tempo, independente do que o Senhor promete para cada um de nós, isso vai se cumprir. No capítulo 5, no versículo 4, diz que Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou durante 40 anos. Em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos e meio e em Jerusalém reinou sobre todo Israel e Judá 33 anos. Então, um ministério curto, um tempo curto de reinado, mas uma vida de muita perseguição, de muita dificuldade. E a primeira coisa que Davi faz, a sua primeira providência,
o seu primeiro cuidado, a sua primeira atitude quanto rei de Israel, de todo Israel, é buscar a arca de Deus. Então, o coração de Davi está realmente voltado para o Senhor. O coração de Davi está realmente voltado para o reino de Deus, e tudo que uma pessoa com o coração voltada ao reino de Deus deseja é que o reino prospere, é que o reino aconteça. A arca está distante, o povo está distante da arca. Em 2 Samuel capítulo 6, nós vemos que um dos primeiros atos de governo de Davi foi providenciar o retorno da arca de Deus, a arca da aliança, para Jerusalém, a cidade que se estabeleceu como a cidade de Davi, aquele lugar. Na ocasião, a arca estava ali na casa de Abinadab. O problema é que, ao que tudo indica, o rei estava ciente das regras estabelecidas na lei. Ele não estava ciente sobre as regras estabelecidas na lei em relação ao manuseio da arca, e ninguém o perto ali o advertiu antes que a ira do Senhor se acendesse sobre eles. O que eu quero dizer? Davi não sabia as formas como deveria ser manipulada a arca, ou sobre como deveria ser conduzida. Vale lembrar que Saul acaba matando os sacerdotes, os profetas. Então, nesse momento aqui, o povo viveu um pouquinho ali de indefinições sobre como deveriam ser as coisas. Existiu ali muita dificuldade sobre como conduzir a arca, os sacrifícios e tudo mais. Afinal de contas, os sacerdotes foram mortos. E aí, quem vai fazer isso? Quem vai cuidar? Como procede no transporte? Como que vai acontecer tudo isso? Então, Davi aparentemente não tinha domínio sobre como fazer tudo isso. Ninguém o adverte. Tendo recuperado a arca, eles a colocaram em cima de um carro de bois, um carro novo, e Uzá e Aiô cuidavam ali de manter os animais no caminho. Enquanto a arca era levada, Davi e o povo eles vinham atrás celebrando e adorando ao Senhor. E aparentemente até aqui tá tudo bem, tá tudo certo, legal, eles estão fazendo festa, eles estão em adoração, eles estão em muita alegria, eles estão trazendo a arca de volta ao Senhor. Acontece que em algum momento, tremendo ali aquela arca nova, o caminho difícil, um carro de boi. Então um carro de boi ele ia mexendo muito mais, e a arca ia ali balançando. Uzá, no momento em que a arca balança, Uzá corre por precaução, por medo de que a arca caísse, ele bota a mão na arca. E nesse mesmo instante, a ira do Senhor se acende contra ele, e ele foi ferido, ele morre. Algumas versões dizem que ele foi fulminado. Então automaticamente ele foi destruído. E vendo o que tinha acontecido, Davi fica muito triste. Ele se pergunta como faria o transporte da arca, mostrando que ele não tinha conhecimento das regras de referência ao manuseio dela. E você lembra que aqui nós vimos muito durante ali o livro de Deuteronômio, Levítico, até mesmo durante uma parte ali do livro de Números, que Deus falava muito a respeito do transporte das coisas da arca. Deus tinha feito o tabernáculo e tudo que nele continha, inclusive a arca, todos os objetos, de uma maneira que fosse carregada e transportada da forma que Deus desejava. Então haveria que colocar ali as madeiras e tudo mais e carregar nos ombros. Todos os artefatos da arca, do templo, do tabernáculo, eram carregados nos ombros. E eles não sabiam, eles fizeram carros de boi, eles fizeram totalmente ao contrário do que Deus pedia. Então eles deixaram a arca na casa de Obed-Edom. E enquanto esteve ali, a palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor o abençoou muitíssimo, a ele e tanto a sua casa. Então, por cerca ali de mais ou menos 3 meses, a arca fica na casa de Obed-Edom, e a palavra de Deus diz que eles prosperaram de maneira que não dá nem para mensurar. E glória a Deus por isso. Como é bom ter a presença de Deus por perto. Ele nos abençoa com a sua presença, ele sacia a nossa alma. A melhor bênção e a melhor manifestação de glória que a gente pode viver é a presença de Deus. Então, quando nós queremos uma bênção sobre a nossa vida, quando nós queremos algo, precisamos de uma intervenção sobrenatural para abençoar a nossa casa, a nossa saúde, as nossas finanças, os nossos trabalhos, enfim.
enfim, os nossos filhos, os nossos casamentos, enfim, seja lá o que for a área que você precisa que Deus venha com uma bênção sobrenatural. O segredo é trazer a arca. Traga a arca para a tua casa, restabelece ali, deixa a arca de Deus presente, exposta dentro da tua casa. E a arca de Deus é a própria presença. Então, quando nós trazemos a presença de Deus, quando nós chamamos a presença de Deus para a nossa casa, automaticamente essa bênção sobrenatural vem, se derrama sobre nós, porque é algo incrível o que Deus faz quando Ele vem com a sua presença. E a partir disso, então, depois de 3 meses, Davi volta para fazer uma segunda tentativa. Quando ele soube o que havia acontecido na casa de Obed-edom, que a bênção, que eles estavam prosperando, ele entendeu que não era um castigo de Deus, pelo contrário, eles só precisavam saber como carregar essa arca. E Davi providencia outra viagem para trazer a arca, mas dessa vez agora ele já tinha ciência de como deveria, ele foi buscar esse conhecimento. Enquanto ela era transportada, o rei oferecia sacrifícios ao Senhor. Enquanto eles caminhavam 6 passos, um animal era sacrificado, a alegria era abundante, o rei e o povo se alegravam diante de Deus. A Bíblia fala que Davi dançava, Davi se despiu das suas vestes de rei e começou a adorar e começou a dançar de um jeito que ninguém entendia, mas que todo mundo admirava, porque quanto maior for a sua libertação, maior também vai ser a sua adoração. A proporção a qual você adora ao Senhor, a qual você se lança na presença, a qual você se lança para romper com seus limites, seja de pregar uma palavra, seja de fazer uma oração, seja de cantar uma canção, ou de dançar, ou de fazer qualquer coisa na presença, de se derramar. A proporção a qual você foi liberto, e só você sabe do que você foi liberto, é proporcional ao nível de adoração, ao nível de amor, ao nível de sacrifício que você faz ao Senhor. Então Davi, ele não estava nem um pouco preocupado com o que estavam pensando, o que queriam olhar para ele, como iam pensar. Ele queria somente adorar o Senhor. Ele sabe o que viveu durante os 10 anos de perseguição, se escondendo e tendo que fugir sofrendo muitas coisas. Agora ele está diante da arca, ele está diante da presença de Deus, ele está no melhor lugar que ele poderia estar, com a melhor companhia que ele poderia ter. E a Bíblia vai registrar que, ao ver o rei cheio de alegria, Mical, a sua primeira esposa, a filha de Saul, ela critica ao Davi por estar sem as vestes reais diante do povo, e o compara com um bêbado, o compara com um homem, como um vagabundo e tudo mais. Davi justifica a sua atitude como um ato de gratidão a Deus e disse que não tinha problema algum em adorar ao Senhor diante do povo. Muitas pessoas vão questionar a sua forma de adorar, muitas pessoas vão questionar o seu relacionamento, vão questionar os seus sacrifícios, muitas pessoas vão criticar o seu serviço, o seu ministério perante ao Senhor, mas só você sabe o preço que é viver e o quão ruim foi a sua vida antes de viver o que você vive hoje com Deus. Então, se afaste disso, não deixe que isso contamine o seu julgamento. Pelo contrário, muitas pessoas que não entendem ou que não vivem esse relacionamento com o Senhor vão criticar aqueles que vivem, porque parece loucura aos olhos humanos, parece loucura, mas o Senhor é real e é muito intenso quando a gente vive isso com Ele. Então, Davi, ele mostra a essência de um verdadeiro adorador, porque ao contrário de Saul, ele queria ter Deus por perto, ele desejava aprender do Senhor e levar o povo a fazer o mesmo. Ele não permitiu que a chama da sua adoração fosse apagada pelo ceticismo, pelo ciúme ou pela frieza, a incredulidade de Mical, uma das suas esposas, um erro que muitos de nós cometemos hoje, porque muitas vezes nós não estamos vivendo, ou não estamos ouvindo, ou não estamos vendo as direções do Senhor para a nossa vida naquele momento, e começamos a criticar, ou começamos a diminuir. Quando nós percebemos que a pessoa próxima de nós não adora a Deus, muitas vezes nos sentimos ali tímidos, nos sentimos constrangidos para adorar, quando na verdade devia ser ao contrário. Nós somos transformadores, nós devemos transformar os ambientes, transformar pessoas, lugares com a nossa adoração. Nós devemos incendiar os lugares com o fogo da vontade, da presença de Deus naquele ambiente, e não ser contaminados pela ausência de pessoas
Pessoas que estão frias devem ser esquentadas pelo nosso fogo que o Senhor vem derramando sobre nós. E não nós sermos esfriados pela temperatura deles. Então, nós devemos contagiar o maior número de pessoas a fazer que essa adoração seja intensa, seja real. Enquanto Davi adorava, a Bíblia diz que a multidão o seguia. Mical, por outro lado, permanece sozinha na sua frieza espiritual, ali naquela sacada, julgando e colocando críticas em cima de Davi. E aí, em qual ponto está você hoje? O Espírito Santo possa te ajudar a fazer essa análise. Que se você está ali ainda naquela sacada e de uma certa forma analisando a adoração e o amor e o calor de outras pessoas, que você possa ser incendiado. Se você está incendiado, que você possa ser mais firme ainda, a ponto de incendiar muitas outras pessoas. Essa é minha oração em nome de Jesus. Chegamos ao final de mais um estudo da palavra. Nós vimos o quanto Deus é bom e o quanto Deus é fiel, e um coração adorador, um coração verdadeiro, um coração que realmente ama ao Senhor, muda atmosferas, muda ambientes e vence guerras. Então, que Deus transforme o teu coração, que vocês fiquem na paz em nome de Jesus, e que vocês fiquem aí também com o amor de Cristo.